E quando a gente fala sobre relacionamento, tanto namoro, noivado, casamento, sobre essa seriedade relacionada ao compromisso, a gente vai citar alguns textos bíblicos aqui. Hoje vai ler para vocês um texto de um livro, não é, de um conhecido nosso, um pastor conhecido nosso, e vai servir como base, né, esses pontos para que a gente possa começar a citar os textos bíblicos. Veja que trecho interessante o autor ele trouxe para a gente. Ele traz uma citação de Reis que diz o seguinte: do irreal resulta a impotência. E o que não somos capazes de conhecer, nós também não somos capazes de dominar, né? Nós dominamos apenas aquilo que nós temos conhecimento, né? Então o autor, ele traz algo que faz a gente parar para refletir, porque é uma realidade. É o seguinte: pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, quando entram em um relacionamento, né, principalmente na fase do namoro, acredita que vai entrar num relacionamento que eles nunca terão problemas, né? Vai ser apenas um conto de fadas, né? E eles esperam finalmente felizes para sempre, né? Como nas histórias que nós costumamos escutar. Então, as pessoas entram em um relacionamento achando isso, que vão ser felizes para sempre, que nunca terão problemas. Então aqui a gente encontra as expectativas irrealistas, né, daqueles que entram em um relacionamento. E isso é um problema, né, pastor Alisson? As expectativas irreais, né? Porque nós não podemos entrar em um relacionamento achando que vai ser tudo perfeito. Isso é uma fantasia. Isso é uma expectativa fora da nossa realidade. Não é isso? Verdade. Até porque Paulo nos ensinou que em tudo a gente tem que ser imitador do Senhor. Então, como assim ser imitador do Senhor? Por exemplo, Deus disse para Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, que antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, ele já o conhecia. E as nações já tinham dado por profeta. Ou seja, Deus já sabia qual seria o futuro de Jeremias. Mesmo sabendo dos erros que ele cometeria no caminho, Deus já tinha algo preparado para o futuro. Sim. E mesmo sabendo dos erros, Deus não deixou de chamar e não deixou de projetar o seu futuro. Ou seja, quando a gente entra em um relacionamento, a gente faz planos para o futuro. Mas a gente sabe que acidentes acontecerão no caminho. Mas quando há de fato o amor, quando há de fato a certeza de que a união foi feita por Deus, ele tem essa convicção de que os acidentes do caminho não podem atrapalhar o projeto que ele tem para o futuro. Então Deus, mesmo sabendo dos acidentes, não deixou de te escolher e não deixou de reservar o seu futuro. Então, mesmo sabendo que a pessoa que você ama vai cometer falhas durante o caminho, você não deve abandonar, você não deve deixar de liberar um perdão, você não deve deixar de ter a oportunidade de continuar projetando o futuro. Porque quando você planejou o seu casamento, você sabe que planejou casar com uma pessoa igual a você, humano e cheio de defeitos. É isso aí. E essa fantasia, né? Essa fuga da realidade leva muitas pessoas a se frustrarem, né, no meio do caminho. Por que se frustrar? Porque criam expectativas altas demais em relação ao seu próximo, ao seu cônjuge. Na verdade, né, a gente tem que ter consciência de que a outra pessoa é tão falha quanto nós somos, né? E isso é difícil alguém imaginar logo que se entra em um relacionamento, né? Porque muitas vezes focam apenas nos sentimentos, na paixão e esquecem de colocar os pés no chão, né? E criam expectativas altas demais em relação ao outro e passam a cobrar. E quando isso acontece, é um problema. Porque expectativa alta demais leva muitas vezes você a se frustrar, a se decepcionar, porque o outro também é igual a você, tem fragilidades iguais a você. Então, a gente separou aqui
alguns tópicos para que a gente vá debatendo aqui nessa noite. O pessoal que tá aí, ó, deixa teu comentário. O primeiro tópico que a gente separou aqui é o seguinte: você está relacionando o seu casamento ou o seu relacionamento, né? Porque muitos aí estão na fase do namoro ou do noivado. Então nós temos o nosso relacionamento em um mundo pecaminoso, em um mundo caído, né? Então a Bíblia diz que o mundo jaz no pecado. Então a gente precisa ter consciência de que nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar dificuldades no nosso relacionamento, né? E como Alisson aqui já bem disse, isso não é um motivo para você se fechar, né? Isso não é um motivo para você desistir do seu companheiro, de sua companheira, mas é necessário que você tenha consciência de que você estando em um mundo caído como o nosso, nós vamos sofrer alguns impactos no nosso relacionamento. E é preciso saber lidar, né? É preciso ter sabedoria, pedir a Deus um direcionamento, pedir a Deus a graça para saber lidar da melhor maneira possível. Então, isso aqui é muito interessante, porque o nosso mundo, o sistema do nosso mundo é pecaminoso, né? Então, a gente precisa ter um jogo de cintura aí, né? Com os problemas que surgem em um relacionamento. Tenha sabedoria, peça a Deus graça, sabedoria para saber lidar com a outra pessoa. Até tem um ditado que o povo diz que é muito interessante. As pessoas dizem o seguinte: cada cabeça é o mundo, né? Então, um mundo amplo, né? Essa afirmação é muito ampla. Então, quer dizer o seguinte: nós temos aí algumas peculiaridades. Cada pessoa tem o seu jeito, tem a sua personalidade. Para um relacionamento dar certo, cada pessoa envolvida nesse relacionamento é preciso se doar. É preciso, né, se esforçar. Né? Eu não posso simplesmente ficar de braços cruzados e achar que tudo vai dar certo se eu não me esforçar para isso, né? Tanto eu, né, como o meu cônjuge tem que ter aí essa linha de pensamento juntas, né? Todos têm que se doar, todos os envolvidos, né, em um relacionamento. Então, nosso primeiro tópico é esse, né? Nós temos que ter consciência do mundo em que nós vivemos. A gente for olhar para a Bíblia, eu gosto muito de usar a Bíblia em todos os exemplos que a gente cita. Primeiro lá em João capítulo 2, né, o primeiro milagre da Bíblia foi a transformação da água para o vinho. E naquela oportunidade ali da transformação, a própria Maria, não é, a mãe de Jesus, a mulher escolhida por Deus para gerar Jesus, ela vai olhar para todos que ali estão e vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Então, desde o primeiro milagre da Bíblia, a gente vai entender que o segredo para que tudo dê certo é fazer tudo o que ele disser. Ou seja, é ter um direcionamento do Senhor. É ter um direcionamento do Mestre. E qual é o direcionamento do Mestre? Por exemplo, falando de um mundo caído, a pessoa em um mundo caído é algo extraordinário. É verdade. Por quê? É algo extraordinário. Porque no mundo que não nos oferece tanta coisa boa, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer, por exemplo, a Pedro, um exemplo. Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer: se eu não vos lavar os pés, você não tem parte comigo. O que é isso? Maturidade. Porque imagina, Jesus amando os discípulos, a Bíblia diz que ele os amou e amou até o fim. Amou até o fim. Por que a Bíblia diz amou até o fim? Porque amar Pedro no começo, quando ele deixa a pescaria e vem seguir Jesus, é fácil. Eu quero ver amar Pedro mesmo sabendo que ele vai lhe negar. Amar Tomé quando chama ele para lhe seguir é fácil. Eu quero ver continuar amando depois que ele descrer.
Amar Judas quando começa a seguir Jesus talvez seja fácil. Eu quero ver amar Judas depois que ele vai vendê-lo. Então, quando Jesus reúne os discípulos e vai lavar os seus pés, é um sinal de maturidade, de amor. Ele dizendo, eu sei quem vai negar, eu sei quem vai vender, eu sei quem não vai acreditar em mim, mas eu estou aqui para lavar os vossos pés. E aquele que não aceitar que eu lhe sirva, que eu lave os seus pés, não é digno de mim. Ou seja, Jesus está dizendo, independente do seu defeito, eu lhe amo e estou disposto a servir, a lavar os teus pés. E aquele que não aceitar não é digno de mim. Aí é quando Pedro vai dizer, então lava-me por completo. Não é? Então você vai perceber a diferença de Lucas capítulo 5 e de João capítulo 21. Em Lucas capítulo 5 ele tira Pedro da pescaria e em João capítulo 21 Pedro volta para a pescaria. Mas independente da vinda ou da ida, Jesus continua chamando Pedro e dando a ele responsabilidades. Então o que é que a gente aprende? É que quando a gente começa a amadurecer em qualquer relacionamento, seja em qualquer área da vida, quando a gente começa a amadurecer, o mundo caído, a cidade, o bairro, a condição financeira, independente de qualquer outra coisa, quando a gente alcança uma certa maturidade, a gente começa a aprender que compromisso, responsabilidade e amor é independente da situação, é independente do que se está passando, é independente das falhas pessoal, é independente das falhas da pessoa que está ao seu lado. Então é isso que Jesus está provando. E aí eu resumo de uma forma interessante para ouvir Rose comentar sobre isso, até a gente pode resumir de um seguinte: quando João escreve aquilo que foi falado por Jesus, capítulo 3 e o versículo 16 de João, vai dizer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que a Bíblia está dizendo? Que o amor de Deus é tão grande que nem Jesus teve palavra para comparar. O amor dele foi tão grande por um mundo caótico, por um mundo caído, por um mundo destruído pelo pecado, mas o amor dele foi tão grande que ele deu o seu melhor. Então amar é isso. Amar é independente do mundo, como o Rose falou, cada cabeça é o mundo, é independente. Ainda que o mundo dela seja tão diferente do meu, mas amar é dar o meu melhor ainda que o mundo dela seja totalmente diferente do meu, ainda que o mundo dela esteja distante do meu mundo, por exemplo. Mas amar é você dar o seu melhor por aquele mundo, por aquela pessoa. E amar é dar sem cobrança. Não é amar, é aquilo que eu vou dizer assim, eu faço por você, você vai ter que fazer por mim, não. Amar é eu saber que talvez aquela pessoa não esteja fazendo por mim, mas o meu sentimento me leva a fazer por essa pessoa. Então, o amor de Deus é um amor extraordinário. Eu posso dizer que até incomparável, que pode ser usado como exemplos, mas incomparável. Ninguém nunca amou como Ele nos ama, não é? Então isso é o amor do Pai por cada um de nós. E esse amar independente, né? De fato é o amor que Deus nos mostrou para ser o exemplo. Esse é o amor exemplo. Então, se nós queremos viver o amor, nós precisamos ter como base, como espelho, o amor de Deus, o amor de Cristo.